Olá, pessoal. Olá, tudo bem, Nur? Olá. Hoje a gente vai falar sobre a saúde bucal na infância e da gestante. Teremos a doutora Carolina, Maria Carolina Sarraf, que é odontopediatra e vai estar tirando todas essas dúvidas com a gente. Vai estar trazendo bastante informação relevante aqui pra gente, vai ajudar a gente bastante no assunto. E espero que vocês aproveitem bastante tudo que a gente vai contar hoje, certo? Vamos aguardar a doutora Carol entrar. Logo, logo ela tá aí. E a gente começa a nossa live. Aí a Carol entrou, doutora Carolina. Ela vai pedir já já para participar aqui. Aqui, Carol. Carol já vai entrar online e a gente já vai poder continuar batendo nosso papo. Olá! Tudo bem, Carol? Pessoal, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, mas... deixa eu ajeitar aqui. Pronto, fixei já o comentário. Pessoal, se vocês têm alguém que quer que participe dessa live, que quer indicar, que tem neném pequeno, que precisa aprender um pouquinho da saúde bucal do bebê, da criança em crescimento, só clicar nessa setinha aqui embaixo e envia para as pessoas da sua lista aí que você acha que precisa assistir a gente, que elas vão receber uma notificação. Aê! Carol, primeiro eu quero te agradecer por você topar participar, pela tua presença aqui hoje. Gente, quem não sabe, Carol é minha amiga de infância. A gente cresceu juntas aí. Hoje é um orgulho tá fazendo essa live com ela. E tô muito, muito feliz por você ter topado. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Não, pode deixar. Eu que agradeço, né, o convite. Então, eu sou Carolina Sarraf, sou odontopediatra, né? Minha formação tenho mestrado em clínica integrada e odontopediatria. Então, acabo atendendo tanto os pequenininhos quanto as mamães, né? Certo. E, na verdade, Carol, atender as mamães é uma coisa que. Primeiro, porque já acham que a gestante é intocável, a gestante não pode nada, a gestante não faz nada, né? A gestante virou de vidro, geralmente, né? Tem gente que acha que é de vidro. E, meu Deus, ir no dentista, então, é um problema, né? Será que pode? Será que pode fazer limpeza nos dentes? Será que pode examinar a gestante? Pelo amor de Deus, né, gente? Claro que pode. A Carol pode até. Vamos aproveitar, não vamos falar só do bebê, né? Você pode contar um pouquinho pra gente qual a importância da saúde bucal da gestante, porque tem importância sim. E o que acontece de mais comum na gestante? Na verdade, assim, né? Tem muitos profissionais, né, que têm medo, às vezes, de atender gestante, né? Hoje em dia, a gente sabe que é extremamente confiável e seguro atender gestante. Temos tanto fazer anestesia em gestante, existe fase, né, para a gente estar fazendo esse atendimento da gestante. Por isso que a gente tem hoje em dia o pré-natal odontológico, né, que a gente trabalha e faz essa avaliação da futura mamãe ou da gestante, né, dando orientação, né, durante esse pré-natal odontológico, que seria o ideal, que toda gestante ou futura mamãe que pensa em ter um filho ainda, procurasse, né, o odontopediatra ou o seu dentista já de confiança, para estar fazendo uma avaliação geral da boca, né, dessa gestante e recebendo as primeiras orientações, porque muita coisa vai mudar no decorrer da gestação, né? Então, isso seria muito interessante, né? Não, a gestante não precisa ter medo, que hoje em dia todos os tratamentos são extremamente seguros, né?
E também tem estudos que comprovam que se a gestante tiver dor ou tiver um processo inflamatório, isso vai ser prejudicial tanto para ela quanto para o bebê. Exatamente. E a gente tem na saúde bucal o fato de prevenir uma cárie, prevenir um abscesso, prevenir outras inflamações de dente ou alguma complicação dentária na gestação. A gente está prevenindo complicações para a gestação também, né, Carol? Porque qualquer processo infeccioso na gestante, a gente fala muito mais da infecção urinária, às vezes escorrimentos, coisas mais comuns na gestante. Mas a parte bucal também aumenta um pouquinho a gengivites, né? Sangramento gengival tem bastante, eu não sei se você pega bastante. E qualquer processo infeccioso, inclusive na boca, está associado ao aumento do risco do trabalho de parto prematuro ou até outras complicações. Eu trabalhei num posto de saúde que a gente tinha essa rotina. Quando a gestante abria o pré-natal, ela tinha o pré-natal odontológico. Então, toda gestante da UBS passava com a gente, daí tinha o pré-natal dela, o pré-natal do homem e tinha o pré-natal com a dentista. Todas tinham que passar pelo menos uma vez na odontologista para ver o que tinha de tratamento e dar o segmento. Porque é uma forma também da gente captar esse paciente, de trabalhar a saúde bucal, né? E às vezes é uma fase que realmente a mulher se cuida mais. A gestação, você tira um tempo do seu dia a dia para se cuidar. E talvez já incluir essa parte da saúde bucal junto seria bem bacana. Sim, seria bem interessante. O que eu noto que aqui em Foz também já recebi algumas gestantes que fazem acompanhamento em posto de saúde, né? Que vem atrás da carteirinha esse acompanhamento odontológico, onde você tem que fazer a visita pelo menos uma vez no dentista, né? Até porque, igual você falou, existem várias alterações que podem acontecer na gestante, né? Entre elas é a gengivite, né? Às vezes a gestante não consegue fazer a correta higienização, devido aos hormônios, né, que ficam aumentados na gestação, pode fazer a região da gengiva fica um pouquinho mais inflamada, aumenta a vascularização. Aí, se deixar resto de alimento, não fizer a correta higienização, aí vai só se agravando esse quadro. E se não for controlado, se a gente não der a correta orientação para essa gestante, ele pode ir evoluindo muitas vezes para uma doença periodontal, que hoje, né, igual eu já falei antes, existe risco tanto para a gestante quanto para o bebê. Então, já tem estudos que comprovam que a gestante que tem doença periodontal e essa doença não foi tratada antes da gestação e durante a gestação não foi feito esse controle, o nenê pode nascer com um baixo peso, né? Pode nascer prematuro. Então, é muito importante a gestante estar ciente de tudo isso. Outra coisa que a gente tem de alteração também, é que tem muitas mamães que têm enjoo, né? Que não consegue escovar o dente, que não consegue usar pasta de dente, porque tem muito enjoo. Então, isso a gente recebe diariamente, assim, no consultório, várias vezes falando sobre isso. E a gente está ali para orientar, para dar dicas do que elas podem fazer. Só um pouquinho, vou pegar, que as meninas estão fazendo bagunça aqui. Vem aqui, você. Tá bom. Desculpa, Carol, mas é que essa turma aqui, o pai delas não tá aqui agora, elas estão fazendo bagunça bem na hora que não deve. Então, eu já tirei do chão. Os meus são controlados. Sabe que eu tive uma gestante que fez gengivite de repetição, precisou fazer vários ciclos de corticoide, não, de antibiótico, fez abscesso, teve que operar. Uma baita complicação por conta disso. Eu acho que ela falou que não escovou os dentes o começo da gestação inteira, porque ela vomitava muito. Teve bastante dificuldade na higienização. Ela fez gengivite de repetição, fazia sangramento gengival frequente. E no fim, deu bastante trabalho à saúde bucal durante a gestação. Então, talvez, acho que se ela tivesse ido no dentista desde o começo, como a gente encaminhou, já que ela tinha as inflamações recorrentes, talvez teria evitado um pouquinho dessas complicações e menos dor de cabeça, porque sempre que tem que passar por um procedimento, a mãezinha se estressa um pouco mais. Porque apesar de a gente falar é seguro, tem um anestésico, igual você fala, tem um anestésico que a gente pode usar na gestante, não vai fazer mal, vai fazer mais mal deixar esse processo infeccioso aí do que não tratar, né? Mas mesmo assim elas ficam inseguras e com razão, porque é uma fase super diferente da vida da mulher.
A Paty Bortolini está falando aqui que teve muita dificuldade para escovar os dentes na gestação. Sempre tinha vômito ao escovar. É super comum essa queixa, principalmente no primeiro trimestre. Sim. Mas não pode deixar de E, escovar os dentes. e essa questão também da inflamação ou da questão de ter dor, né? Ela também é preocupante, principalmente no finalzinho da gestação ali, né? Porque se essa gestante também tiveram esse processo infeccioso muito forte ou tiver muita dor, às vezes a gente já teve estudos, né? Que pode estar induzindo a esse parto por conta desse processo, às vezes, bucal ou até uma infecção que a gestante esteja desenvolvendo ali, né? Então, o ideal mesmo seria que as futuras mamães, né, ou as gestantes, fossem no nosso consultório no início da gestação, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, onde elas vão estar recebendo informações diferentes e a gente vai estar avaliando e preparando essa gestante, né, para a vida, né, para a chegada desse novo bebê, porque, querendo ou não, depois que a gente é mãe, nas primeiras semanas, se a gente não tiver uma rede de apoio muito boa, a gente fica de lado, né? Porque é só bebê, só criança, é complicado. É E quando a mesmo. gente... e também tem aquelas gestantes que quando descobre que está grávida, faz o quê? Né? Só fica pensando no quartinho, na roupinha, se vai ser menino, se vai ser menina, e às vezes foca bastante no pré-natal médico e esquece do resto como um todo. Né? Eu acho que também é interessante a gestante que, né, fazer tanto pré-natal médico quanto talvez um acompanhamento com nutricionista, porque essa fase da gestação é uma fase onde a gente pode fazer mudanças, tanto na nossa alimentação, como na alimentação da família como um todo, que isso só vai trazer benefício para esse bebê. Né? Então, Exatamente. todo esse processo, essa alegria que a gente vive quando a gente está grávida, esses sonhos que a gente começa a traçar, pensar que é tudo de melhor que a gente quer para aquela criança, é o momento que a gente vai ter essas mudanças, né? E, bom, deixa eu só responder aqui. A Jéssica tá com saudades, doutora Alice, pessoal de Santa Marcelina. Gente, adoro Santa Marcelina, tô morrendo de saudade de todo mundo também, viu? Se tiver mais alguém aqui, um grande beijo. Carol, sabe uma coisa que eu queria falar um pouquinho? Se a gente tá falando aí, isso, gente, chama o tal do pré-natal odontológico, porque às vezes quando você fala pré-natal odontológico, as pessoas pensam, isso existe, né? Então, na verdade, todo esse cuidado existe e tem um porquê. A gente já falou aqui várias coisas que isso influencia. E desse pré-natal também, talvez já seja uma fase de preparo para o cuidado da saúde bucal do bebê, né? Porque as pessoas acham que o bebê não se limpa a boca. Em nenhum momento, em nenhuma fase. Ou quando começa a se higienizar, tem algum cuidado com a saúde bucal do recém-nascido para ser feito? Então, assim, tem muitas mamães que às vezes não recebem essa orientação e acredita, assim, eu recebo diariamente no consultório criança de 1 ano, 2 anos, que eu vou fazer a anamnese, pergunto, aí ele escova sozinho. Que coordenação uma criança de 1 ano consegue ter para escovar sozinho? Então, na verdade, esse pré-natal odontológico, a gente inclui ali junto os primeiros 1.000 dias, né? Que seria o quê? Seria desde a gestação até os 2 anos de idade dessa criança, onde a gente consegue modificar e criar hábitos que vai levar para a vida adulta dessa criança. Então, durante essas consultas, a mãe vai receber orientação sobre a amamentação, sobre a importância da alimentação, sobre como fazer os cuidados, qual é o tipo de escova, quando levar a primeira vez o bebê no odontopediatra. Então, eu tenho bebezinhos que chegam para a primeira consulta com 10 dias, 15 dias. Às vezes é porque não está conseguindo mamar, não está conseguindo fazer a pega correta do peito. E aí a gente vai avaliar, tem língua presa, tem bebês que às vezes acontece de nascer com um dentinho, né, que a gente chama dos dentes neonatal, e aí a mãe vem toda assustada. Então, tem uma série de informações que a gente já vai dando antes dessa criança chegar, para quando a criança chegar, a mãe já está mais segura, mais confiante em tudo que pode estar acontecendo com o filho dela. Né? E é interessante, quanto antes a gente começar a fazer a consulta desse bebê, né, a avaliação, o acompanhamento desse bebê, mais chance a gente vai ter de uma criança crescer livre da cárie
e sem medo de dentista, que é o principal, porque a criança já vai estar acostumada, já vai estar condicionada e já vai entender que a escovação dentária é a mesma coisa e entra na rotina dessa criança, como tomar banho, como se alimentar, né, corretamente. Então, eu acho que é extremamente importante, né, as futuras mamães já ter isso em mente, já ter isso como consciência, né? Carol, e me diz uma coisa, quando nasce com esse dente neonatal, esse dentinho que já nasce com o bebê, tem indicação de extrair o dente ou não? Na verdade, a gente faz uma avaliação, porque existe bebês que nascem com esse dente, e às vezes esse dentinho é da série normal da dentição do bebê, né? Então, se ele não tiver uma mobilidade que corra risco dessa criança engolir esse dente, a gente mantém, se ele for da série normal. Se ele não estiver machucando a mãe, nada disso. Mas é feita uma avaliação, né, geral desse bebê, e em alguns casos a gente precisa fazer a extração, porque tem vários casos que ele nasce muito mole, com um grande risco da criança acabar engolindo ou aspirar esse dentinho. Entendi. Poxa, que interessante, não tinha pensado, nunca tinha ouvido falar assim. E realmente, né? Imagina que risco, né? Se nasce com um dentinho mole, aspirar, engasgar. A criança já engasga muito fácil, né? Ainda ter Sim. mais isso, muito E legal. essa questão do engasgar é interessante também a gente avaliar, porque eu já recebi várias pacientes que vieram encaminhados de osteopata, de pediatra, justamente porque o bebê, na hora de mamar, engasgava muito. Né? Eu tive relato de mães, assim, que ficou assustada mesmo, porque começava a dar de mamar para o bebê, ele chegava a se afogar de ficar tempos, assim, para voltar. E aí a gente foi avaliar, era por conta da língua, ela não era totalmente presa, mas não deixava com que ele fizesse o movimento correto da mamada, e essa criança se engasgava, se afogava durante o ato de mamar, né? Olha que legal. Então, talvez uma dificuldade na amamentação pode vir aí de uma língua que não era tão presa a ponto de perceber fácil, que precisava de E mais um cortinho, né? às vezes não é percebido, porque o correto seria, né, em todas as maternidades, a gente ter o teste da linguinha, né? Mas às vezes tem línguas que não é totalmente presa, que gera dúvida para a pessoa que está fazendo a avaliação logo depois que o bebê nasce, né? Até pela conta da dificuldade, da boquinha muito pequena, de todos os exames que acaba tendo que fazer logo depois que o bebê nasce, às vezes acaba passando despercebido. E aí a mãe vai sentindo essa dificuldade, ou na primeira consulta com o pediatra, ou nas primeiras mamadas desse bebê, né? E aí é interessante a gente estar avaliando, para que se tiver necessidade, a gente intervir o quanto antes, para não interferir na amamentação, né? Ou seja, antes de desistir da amamentação, que a amamentação vai ser um processo árduo, difícil. Gente, Sim, é sofrido, é difícil, machuca a mama, cansa. E antes de desistir, talvez se tiver tendo alguma dificuldade de pega persistente, uma avaliação bucal é bem interessante, hein, Carol? Muito legal sim. essa informação aqui. Às vezes a gente não pensa, né? Eu acho que fica lá, o neném só não pegou mesmo. Não, será que não tem mais algo a ser feito? O leite materno tem tanto benefício para o recém-nascido que acho que vale a pena buscar de todos os artifícios. Se não deu certo, não deu também. Ninguém é mais mãe, menos mãe por causa disso. Mas eu acho que é Sim. uma avaliação legal a ser feita, né? Avaliar a boca do bebê e avaliar se tem alguma coisa a mais a ser feito para melhorar essa pega. Bem É, legal. o que eu vejo na questão da amamentação, sim, né, é a questão que a mãe, né, ela tem que estar muito bem preparada. Na época que eu engravidei do meu primeiro filho, não tinha essa coisa de consultora de amamentação, esse preparo todo. E a gente fica, querendo ou não, a gente fica focado. Eu falei, no quartinho, como vai ser, ansiosa pelo nascimento, e às vezes tem mães que deixam de se preparar para o momento da amamentação. Né? E hoje em dia, mesmo que você não tenha uma condição financeira tão boa para você ser uma consultora de amamentação, ou visitar periodicamente um odontopediatra para estar te ajudando nesse período de amamentação. A gente tem o recurso do banco de leites, né? Eu mesmo, quando os
os meninos nasceram, precisei ir 2 vezes no banco de leite. E o atendimento das meninas do banco de leite aqui da cidade é extremamente, assim, não tem o que falar, elas são maravilhosas. Elas te orientam, tiram tuas dúvidas, estão à tua disposição. Igual eu, né, não sei quem me segue aqui, já viu esse relato, os 2 meninos eu acabei doando leite, né, para ajudar os bebezinhos, porque tinha bastante leite. E é uma coisa que não é assim, a gente não vai nascer sabendo amamentar o nosso filho, né? Existe todo um jeito, você tem que querer, você tem que ter uma rede de apoio para estar te ajudando durante esse momento, porque vai ter momentos que a gente vai cansar, vai ter momentos que a gente vai pensar que vai desistir, vai ter momentos de dor, vai ter Com momentos que a gente certeza. vai pensar 2 vezes, meu Deus, agora ele vai pegar o peito, vai vir aquela dor, vai incomodar. E hoje em dia já tem laser que a gente pode fazer para diminuir essas rachaduras, né, essas fissuras que fazem. Já tem formas para manter o bico do peito hidratado, de a gente manter ventilando. Então, hoje em dia já tem muitas coisas para incentivar essa mãe a manter a amamentação, justamente pelos benefícios, né, que a amamentação traz. Eu vejo principalmente pelos meninos. Um eu amamentei até 2 anos, outro até 6 meses, e a diferença de saúde de um para o outro, nossa senhora, não tem nem comparação. Você vê a diferença isso na prática, né, Carol? Eu vejo isso aí na prática. Não, mas também um é diferente do outro, né? Sim, tem isso também, mas a gente acaba vendo na prática, assim, a Sim. diferença deles. Ô, Carol, deixa eu te falar uma coisa. A gente recebeu uma pergunta aqui. A Tati Bueno falou: meu bebê tem língua arredondada, parece que forma uma fenda, é normal? Seria interessante, né, a gente fazer a avaliação, porque para a gente ver se essa língua está posicionada corretamente, a gente faz um teste, né, aplicado um teste no bebê, onde a gente vai ver como é que funciona a movimentação dessa língua. Às vezes, tem linguinhas das crianças que fazem uns formatos um pouquinho diferentes, mas não se caracterizam necessariamente como uma língua presa, né? A gente vai vendo a questão da elasticidade dessa língua, os movimentos que essa criança consegue fazer para indicar ou não, né, a cirurgia e avaliar. Da mesma forma como tem crianças que têm línguas que acumulam-se mais resíduos de alimento, fica aquela língua branca que a mãe limpa, limpa, limpa e nunca limpa, né? Então, isso daí também a gente teria que estar avaliando, vendo clinicamente, para tentar entender o que está acontecendo com essa criança. A partir de quantos dias ou meses que começa a fazer alguma higiene oral? Ou é desde o comecinho já? Na verdade, acontece o seguinte: antigamente se dizia que a gente já tinha que ir fazendo essa higiene dos dentinhos, né, com uma gaze, para a criança se Da gengiva acostumando, aqui? Desde a da gengiva ou só quando tem gengiva. dente? Não, a gente começava antes com a gengiva, né, para essa criança acostumar com a manipulação. Hoje em dia, isso já não é mais o indicado, principalmente se a criança é alimentada pelo aleitamento materno exclusivo. Então, a gente não precisa fazer essa higiene enquanto a criança não tem dente, né? A gente pode usar aquelas dedeiras para ajudar a massagear, mas a gente não precisa fazer a higiene. Quando nascer o primeiro dentinho, aí sim a gente começa a fazer a higienização, aí já começa com escova de dente e com pasta com flúor, né? Com creme dental fluoretado. Já usa E flúor? aí Essa é uma já pergunta começa a usar. frequente, né? Essa é uma pergunta frequente. Chega bastante paciente ainda no consultório, que a criança tem 2, 3 anos e a mãe não usa creme dental com flúor. Como também chega a mãe com criancinha de 1 ano e meio, 2, que escova o dente com aquela dedeira, né? Que não ajuda em nada, na verdade, para esse fim da escovação. Nossa, e assim, por que tem essa lenda do flúor? Na verdade, antes eles falavam que a criança não poderia usar o creme dental com flúor porque ela não sabe cuspir, né? Que pode dar fluorose. Só que hoje já tem vários estudos dos benefícios que o flúor traz para essa dentição da criança. E a gente gosta sempre de fazer a questão da orientação justamente para conscientizar o pai, que não é a quantidade que as propagandas mostram.
porque a propaganda de creme dental hoje em dia é aquela quantidade, assim, de Uhum. flúor. Não, é uma sujeirinha, é quase nada. Tanto é que quando eu coloco na escova para mostrar para o pai como que vai fazer a higienização, nossa, só isso, doutora, mas isso não vai limpar. E, na verdade, o flúor vai estar ali para ajudar, né, ajudar na saliva, para ajudar a neutralizar tudo que acontece de ataques ácidos da nossa alimentação, né? Então, ele vai estar ali para estar dando uma ajuda. E o que vai fazer a remoção da placa vai ser o ato da escovação. Então, a gente precisa fazer uma boa escovação, remoção dessa placa corretamente, para daí a gente ter essa junção desses benefícios para a gente poder prevenir e manter essa saúde bucal do bebê saudável. E quando a dentição começa a partir de quanto tempo, mais ou menos? Então, na verdade, a gente tem uma janela ali. Eu já tive bebezinhos que começaram a nascer os primeiros dentinhos com 4 meses, 6, como eu já tive bebês que nasceram só com 1 ano. Então, a gente tem uma janela, né, ali do início. Mas, normalmente, pela literatura, acaba começando em torno de 4 a 6 meses de idade. E daí, começando, você já vai tentar estimular essa criança de que a escovação é uma coisa normal. Escova E extra macia, ou... porque sabe o que eu vejo? Você olha lá, escova macia, escova super, hiper, ultra, mega macia, escova dura. Não, você olha aqueles tipos, você fala, meu Deus, será que tem um tipo ideal? Para que tantos tipos de escova? Normalmente eu peço para os papais, para as mamães, né, observar. Eu peço para a mamãe, principalmente quando o bebê é muito pequenininho, que ela tem que observar não só a idade, né, da criança, que vem nas escovas marcada, como também o tamanho da cabeça, porque às vezes a cabeça que está indicada de uma marca de escova é muito grande para a boquinha daquela criança, e a mãe não consegue fazer o movimento que precisa ser feito. Então, eu tenho algumas marcas de preferência que eu gosto sempre de estar indicando para a mãe, mas o importante é ter a cabeça bem pequenininha, as cerdas são super macias, né? E eu gosto que essa escova tenha um cabo comprido, porque esse cabo vai facilitar para que a mãe consiga pegar, né, na escova e fazer o movimento sem ter que ficar com a mão muito próxima à boca da criança, né? E eu gosto muito de indicar para os meus pacientes uma técnica que a mãe faz a escovação com a escova e vem removendo o resto de pasta, porque como o bebê não sabe cuspir, então dificilmente você vai conseguir jogar uma água na boca desse bebê e esse bebê vai cuspir, ele vai engolir, né? Então eu gosto de indicar as minhas mães de fazer essa escovação com a escova, e aonde ela não conseguiu remover muito bem com a escova, quando ela vier com um paninho, uma fraldinha, uma gaze úmida, ela vai tirar tanto o excesso de pasta quanto o resto de alimento que ela deixou nos dentinhos. Então, isso facilita muito, né? E eu falo para a mãe também que tem que colocar o bebê deitadinho no colo, ela tem que estar vendo o que ela está fazendo. Porque ela vendo o que ela está fazendo, ela vai ver também qualquer alteração que esse bebê possa ter. Então, se ela vê uma manchinha, se ela vê qualquer coisa de diferente que está acontecendo na boquinha do filho dela, se ela está fazendo isso todo dia, ela vai notar essas diferenças. E aí ela vai conseguir levar o bebê antes mesmo de que isso daí vá se agravando, né? Então, eu gosto muito de orientar os meus pacientes assim. Todos os pacientes que saem da minha consulta, primeira consulta, eles saem com bastante informação e eu costumo, como a gente conversa muito, explica, mostra muito para eles, eu gosto muito de entregar um e-book para eles depois dessa consulta. Que aí eles chegam em casa, eles vão vendo, tem mãe que fica desesperada, ai, meu filho chora muito para escovar, os vizinhos vão falar, meu Deus, tá matando essa criança. Mas que bebê, agora você me diga, que bebê que não chora para pesar, que não chora para trocar roupa, que não chora para tomar banho? Não tem, né? Quase todos choram, em algum momento da vida vai chorar. É mais um choro necessário. Sim, e você vai deixar de dar banho no teu filho porque ele tá chorando? Não vai, né? Então, você vai fazer a mesma coisa no médico. Se teu filho estiver doente, você vai deixar de levar ele no pronto atendimento porque ele vai chorar, porque vamos coletar o sangue dele e ele vai chorar. Você não vai deixar de levar, porque a gente pensa na saúde, né? E querendo ou não, tanto a saúde nossa quanto a da criança começa pela boca, né? Se você for parar para pensar, já pensou se está com uma boca ali? Às vezes eu fico me imaginando assim, eu fico olhando, pensando, e falo assim, nossa, se eu tô com uma boca toda estragada ali, eu tô me alimentando, eu tô levando tudo isso daí lá para dentro,
né? Fora as infecções que estão ali ocorrendo, né? Então, eu sempre procuro orientar muito os meus pacientes e os pais dos meus pacientes sobre essa importância do cuidado. Não só da criança, quanto da família como um todo, né? É. Sabe, eu tava pensando, me imaginando que eu sou nada jeitosa, né? Com criança. E daí a gente vai ter que fazer um intensivão, Carol, o dia que eu tiver filha. Você vai ter que ficar assim, fazendo intensivão, ensinando a escovar os dentes. Porque eu nunca consegui Não, escovar nem das cachorras. E olha que eu já tentei, viu? A Papola já não tem mais dente. A Mercedes, estou tentando salvar. Mas, gente, deve ser muito difícil mesmo escovar dente da criança. Meu Deus do céu. Mas é necessário, é, né? Vou ter que fazer intensivão contigo. Pré-natal e assim que sim. nascer. Com Não, certeza. com certeza. Se eu não conseguir, o Né? A Ceará gente, consegue, que ele é jeitoso. Eu já não sou muito jeitosa, mas ele consegue. e na Carol, verdade, assim, a criança também, ela imita, né, os pais. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, assim, que você não precisa comprar briga com a criança toda hora, né? Então, você pode escolher uma hora do dia, que eu sempre oriento eles que escolham pelo menos a escovação da noite, para ser a hora do dia da briga. E nos outros momentos, eles tentam dar o exemplo, né? Então, levar a criança junto no banheiro, na hora que eles estiverem fazendo a escovação. Querendo ou não, a criança vai começar a imitar o pai e a mãe. Da mesma forma, se é uma família que o pai e a mãe comem tudo errado, a criança também não vai querer comer a fruta se o pai e a mãe estão comendo Mac, né? Então, ela é, vai querer seguir o gosto, querendo ou não, vai querer seguir o gosto da família. Então, a gente, por isso que eu falo que durante a gestação é o momento que, se a gente é tudo errado em tudo, na alimentação, tudo, é a hora da gente centrar e começar a mudar, né? Porque, querendo ou não, o nosso filho vai ser um reflexo da nossa rotina, de tudo que a gente come, de como a gente toma banho, de como a gente se alimenta, como a gente faz a escovação. ah lá o Marcos falando, que a higiene Olha, bucal está não é só das participando. mamães, os papais podem e devem participar. Aqui em casa, com certeza, Marcos, vai ser com ele. Eu vou tentar, mas realmente, na verdade, tudo do cuidado dos filhos tem que ser dos dois, né? Isso. Hoje em dia não existe mais só a mãe cuidar, só a mãe dar banho, só a mãe higienizar a boca. Acho que o cuidado tem que ser dos dois, dividir, né? O filho é dos dois, então acho que o cuidado tem que ser dividido e em tudo, na Eu acho que verdade. também eu também acho que uma questão importante é tentar conversar quando, né, quando a gente está grávida, quando está perto de ganhar. Eu acho que o grupo mais difícil da gente convencer, assim, né, dos cuidados e da importância da questão da alimentação, de tudo, é as avós, né? Então, normalmente, quando tem uma criança no consultório que é muito descompensada de tudo, eu falo para a mãe, traz a avó junto. Porque normalmente é a avó que traga eles, porque com a gente não era assim, elas faziam tudo certinho, não pode, aqui não pode comer, mas quando chega na hora dos netos, acabou isso, né? E eu É, vejo aqui em casa, que tem que ficar, pelo amor de Deus, chega disso. é. Se deixar, Eu ainda não sei isso, mas eu já falo pra minha mãe que ela tem que ser tão brava como ela foi comigo. Quero ver, né, Carol? sim, vai ser, aham. Uhum, você será. E bom, a gente falou de várias coisas, tem bastante assunto ainda, Carol. A gente só falta mais 26 minutos. Agora que eu vi que já passou das 9. A, a gente fala tanto da importância da amamentação na questão nutricional, anticorpos para o bebê, que é o melhor alimento, que é um alimento completo, que tem poucas intolerâncias. Fala-se muito nesse sentido. Mas e qual a importância para a saúde da boca? Então, a questão da amamentação, né, eu sempre falo para os meus pacientes que se a mãe conseguir, né, e quiser realmente amamentar o seu bebê, ela traz muitos benefícios, né? Além de tudo isso que você falou, da questão de imunidade dessa criança, ele é o nosso primeiro aparelho ortodôntico, né? Por quê? Porque para o bebê mamar, ele tem que fazer alguns movimentos, né? E aí ele vai começar a desenvolver a musculatura, vai começar a desenvolver esse osso, que no bebezinho é bem para trás, então para ele amamentar, ele tem que jogar essa musculatura aqui para frente, né? Esse osso da mandíbula para frente, e aí ele começa a estimular. Então, ele seria o nosso primeiro aparelho ortodôntico, né? Então,
é de extrema importância. Vai ajudar a desenvolver toda essa musculatura, vai ajudar o bebê a respirar melhor, respirar corretamente, posicionar a língua corretamente. Então, a amamentação só traz benefício para esse bebê. Não importa quanto tempo você conseguiu amamentar, eu só consegui amamentar um mês. Já foi o suficiente para trazer algum benefício para o teu filho, né? Se conseguiu amamentar até 6, 1 ano, 2 anos, melhor, mas o tanto que você se esforçar e que você conseguir amamentar já vai ser o suficiente para o teu filho, né? E para esse desenvolvimento de toda essa musculatura do rostinho do bebê, né? Da mandíbula, da maxila, do posicionamento da língua. Eu acho que é extremamente importante, né? Além dos outros benefícios que a amamentação traz, sem falar no vínculo, né, que ela cria entre a mãe e o filho, que é extremamente mágico. E quanto a. Hoje em dia tem tanta coisa, né? Tanto mamadeira que diz que imita a força que vai fazer a sucção da mama. A gente, pelo menos até onde eu sei, nada imita a mama. Do ponto de vista de musculatura, desenvolvimento também não, né? É a Não. mesma história. Nada imita a Tanto amamentação mesmo. tanto é que a gente orienta, né, as mamães, assim, que às vezes não conseguem amamentar logo de início, ou precisa complementar durante a amamentação, no início, até começar a descer o leite mesmo, a gente orienta a dar para o bebê não na mamadeira, né, esse complemento, para dar no copinho, né, justamente para não fazer essa confusão, e principalmente a mamadeira, como o fluxo e o esforço, o posicionamento da língua para essa criança mamar é totalmente diferente do bico do peito, e o leite sai muito mais fácil, a tendência da criança não querer mais mamar no peito é muito grande. Então, da gente ter essa confusão e o bebê, realmente a criança não querer mais a amamentação, né? A Renata tá perguntando aqui pra gente, Carol. Oi, Rê. Bom te ver por aqui. A gente já respondeu, mas vamos responder de novo, porque eu acho que essa é uma pergunta tão frequente. Precisamos higienizar a boquinha do bebê enquanto está apenas em seio materno? Então, enquanto ele está apenas sendo amamentado com aleitamento materno exclusivo, a gente não precisa, né? A gente vai começar a fazer a higienização da boquinha desse bebê a partir do aparecimento dos primeiros dentinhos, que vai ser em torno de 4 a 6 meses ali. E aí, nesse período, principalmente se o dentinho vier perto dos 6 meses, a gente também junto tem a introdução alimentar. Então, aí sim a gente começa a fazer a higienização desses dentinhos. Até porque tem estudos, né, que a gente não seria interessante a gente fazer essa remoção do leite materno, principalmente quando ainda não tem os dentinhos, porque ele tem muitos nutrientes, muitas proteções que vão trazer para esse bebê, e se a gente fizer essa remoção, a gente vai estar tirando um pouquinho dessa proteção, né, dessa imunidade que esse bebê estaria recebendo do leite materno. Então, só começa a fazer mesmo a partir do aparecimento dos primeiros dentinhos. Muito bom. Acho que da escova você já falou. Me fizeram uma pergunta se muda alguma coisa para a saúde bucal usar aqueles bicos artificiais. É muito comum quando começa a ter fissura, mais dor na amamentação inicial, quando a mãe ainda está se acostumando, tem aquele biquinho, cara. Eu acho que foi isso que ela quis perguntar aqui na pergunta, no que ela colocou, que é como se fosse uma camadinha superficial que encaixa aqui na mama, um silicone bem fino. Aquilo também você acha que gera confusão? Muda um pouquinho para a saúde bucal? Dificulta o bebê talvez de fazer um movimento adequado de sucção ou não? Na verdade, assim, eu tive umas 2 mães que usaram esse bico, né? E o que a gente notou? Que ele atrapalha ali na hora da criança pegar, entra um pouquinho de ar, a mais de ar na hora da criança mamar, então a criança acaba fazendo mais esforço. E a questão da fissura acaba não resolvendo para a mãe. Então, igual eu falei, hoje a gente tem a laser terapia para ajudar nessa questão, né? Hoje até não é mais indicado a mãe ficar colocando aquelas conchas ou aqueles tipo absorvente do peito. A gente normalmente orienta a fazer a rosquinha justamente para que ali ventile, não fique abafado, que ajude a cicatrizar, né?
Então, eu normalmente não recomendo a fazer esse uso desse silicone. Até esses tempos eu andei procurando e nem vi mais para vender. Então, não sei nem se estão vendendo ainda, né? E essas Ainda pastilhas tem. que usaram não acabou não resolvendo, né? Porque uma hora ou outra ele vai acabar pegando ali, e aí, como ele está acostumado a pegar errado, vai acabar machucando de novo. É. O que eu vejo, ainda eu vejo bastante ainda esse siliconinho. Vejo também a concha, né? Que a gente sabe que aumenta o risco de cândida, fica uma umidade persistente. O que eu acho assim, na verdade, esses acessórios acabam sendo usados de rotina. Às vezes você quer pôr a concha porque está numa produção de leite muito grande, precisa sair de casa, e você já amamentou. Eu nunca amamentei. Mas deve ser horrível você vestir a roupa tá molhada, vestir a roupa tá molhada, vestir a roupa tá molhada. Então, esses acessórios acabam te dando uma liberdade em alguma fase para você fazer coisas rápidas. O ruim é quando você inclui a concha na rotina, né? Principalmente. E daí fica aquela umidade persistente e ninguém troca, limpa, seca a concha o tempo inteiro. Então, essa umidade aumenta tanto essa cândida na mama, infecções fúngicas na mama, e acaba levando isso para a boca do bebê também. Então, na verdade, o ideal é não utilizar. A rosquinha eu acho super legal mesmo. Já vi algumas mãezinhas usando. E só para o pessoal entender o que é essa rosquinha. Pode explicar você? Como é que você explica para fazer? Assim, na verdade, eu quando estava amamentando, realmente é horrível. Nesse período que você está amamentando, o teu cheiro é somente leite, né? Você cheira leite o dia inteiro, 24 horas por dia, até acabar, né? Mas eu saía na rua mesmo com a rosquinha, não queria nem saber. Porque eu comecei a usar, por exemplo, protetor, e logo ele já enche de leite, começava aí, quando ele ia pegar de novo, rachava novamente, então eu saía mesmo com as conchinhas. Então, essa rosquinha, como é que a mãe pode fazer? Com uma toalhinha fralda menorzinha, né? Você compra aquelas toalhinhas, você corta em várias, aí você vai enrolar ela e vai fazer essa rosquinha. Eu até gravei um vídeo, tá no meus feeds ali, explicando e ensinando as mamães a fazer essa rosquinha, né? E ela super ajuda. É um donut, né? Sim, bem dizer isso. E é uma coisa reaproveitável, ecologicamente correta. Não vai dar cândida, encharcou, você já troca, põe para lavar. Agora, realmente, esse cheiro de leite, Carol, as mães falam, ai, doutora, tem um cheiro azedo de leite. Não tem jeito. Parece que não passa. Mas é que você acaba produzindo, o bebê, se ele tá na amamentação exclusiva, ele vai mamar várias vezes ao dia, em grande quantidade. Então, não tem, infelizmente, ainda não tem uma torneira, né? Desliga a mama e liga. Se existisse, ia ser maravilhoso para as mamães. Mas realmente a Não, e vida até fica um hoje pouquinho estranha, um pouquinho diferente. até hoje eu Mas é uma fase tava legal. Até hoje eu estava conversando com uma mãezinha que foi levar o nenê dela lá no consultório e ela tá grávida de novo. Aí a gente estava conversando, assim, eu falei, incrível, quando a criança só mama no peito, ela é difícil. Ela não pega a mamadeira, ela não pega a chupeta, nem que você queira, ela não pega. Quando ela pega muito bem a amamentação e ela se sente satisfeita com a amamentação, ela não aceita outros bicos, coisas. Então, até comentei com ela, falei assim, a minha dificuldade com o meu primeiro era isso, eu tinha tempo marcadinho para sair. Era eu estar na rua e eu sentia meu peito dar uma fisgada, ou incomodar, eu sabia que eu já tinha que voltar, que estava no horário de mamar, e eu já ia estar em casa gritando, esperneando, deixando todo mundo louco, porque ele queria mamar. E é como o nosso corpo vai dando sinais de que está no horário. Quantas vezes acordei à noite que tinha que trocar todo o pijama, lençol da cama, porque ficava ensopado mesmo. Mas são fases e depois a gente sente saudade desses momentos e eu acredito que é uma fase muito, muito gostosa. Ainda mais você vendo os pequenininhos e se desenvolvendo muito bem. Então, acho que vale muito a pena mesmo. Eu incentivo bastante meus pacientes que estão grávidas, eu falo, tem que tentar, não adianta, tem que tentar amamentar. Além disso, é mais barato, não, é menos coisa para você carregar. Onde você vai estar o alimento Facilita a do vida pra filho. caramba. Facilita muito, não tem que ficar esquentando, carregando mamadeira, esterilizando mamadeira, não tem nada disso. Né? E não tem que ter vergonha, é uma fase, toda mulher, né, vai passar por essa, toda mulher ou que queira ser mãe vai passar por essa fase, e você tem que pensar que você está dando o seu melhor para o seu filho.
Muito bom. Vou responder essa perguntinha da Lari aqui. Oi, Lari. Lari aqui na Cucina Paraguai. Lari, a anatomia do mamilo um pouco é lenda e um pouco realmente atrapalha, na verdade. Tem paciente com mamilo invertido que amamenta super bem, que o bebê aprende a fazer a pega, porque na verdade é como vai ser feita essa pega. Às vezes o mamilo é invertido, mas consegue pegar ali na região da areola, colocar aquele mamilo na boca do neném de forma adequada, ele consegue sugar. Então depende muito, nem sempre é um problema. As pessoas falavam que tinha que preparar o mamilo com inverter seringa e ficar puxando. Isso só gera microtraumas aí na região do mamilo. Não é isso que vai fazer formar mamilo. Não é isso que resolve a amamentação. Não é ficar passando bucha. Não é ficar puxando o mamilo com a seringa invertida. Realmente a amamentação ela é difícil. Conforme o bebê for se adequando, você vai posicionando, corrigindo essa pega, tende a ficar mais fácil ele abocanhar a mama, ele vai aprendendo e você consegue aí uma amamentação com sucesso. A consultoria de amamentação ajuda bastante. A gente sabe agora que o odontopediatra pode fazer uma avaliação bucal e ver se não tem um outro problema além desse mamilo invertido. E para preparar a mama, na verdade, o que a gente tem que realmente ajuda é manter a mama bem hidratada, pode tomar um sol na região da mama. São esses os principais cuidados que a gente orienta e que tem evidência científica. O resto é muito mais papo e história da vizinha do que realmente ajudar. Você fala mais alguma coisa, Carol, em relação a isso? Não, eu tenho, tipo, um próprio relato, assim, né? Do primeiro, ele só pegava uma mama muito bem, a outra não conseguia pegar direito, tanto é que fui deixando, e quase que deu complicação ali. E aí, a partir do momento que eu fui lá no banco, que ajudou a drenar um pouquinho, porque como tinha muito leite ali, porque ele não conseguia pegar, e eu não dava, porque como ele não pegava direito, só dava de um lado mesmo, elas ensinaram que a drenagem ali antes para amolecer, para ajudar o leite a sair, também facilita para que esse bebê consiga abocanhar e pegar corretamente. Né? Se a gente tiver com a mama muito cheia, o bebê não vai conseguir, às vezes, pegar corretamente ali e vai acabar machucando mais ainda. E aí, associando a esses problemas, assim, né, complica um pouquinho. E é questão de ter paciência, né, de ter calma, não se desesperar, e aproveitar, né? Enquanto você está nessa fase de amamentação, não é uma fase para você ficar recebendo muita visita no início, é uma fase para você curtir você, teu bebê, tua família, descansar, Meu né? pai E quanto acabou de mais adorar puder essa tua descansar, melhor. orientação aí. Que meu pai ele fala Hã? que tem que isolar a mãe e o bebê 30 dias. Não tem que receber visita, deixa eles lá aprendendo. Ele adorou essa tua orientação. Se o papai estiver assistindo aí, eu tenho certeza. Não, porque assim, já é uma coisa tão nova pra gente, né? Que E pro aí você bebê, ainda pros dois. Aí, assim, dependendo de como foi o parto dessa mãe, você tá cansada, você tá numa fase que você tá se adaptando, que você tá conhecendo o teu filho, que você tá acordando várias e várias vezes à noite. Às vezes, você tá acordando não é porque o teu filho quer mamar, mas é porque, principalmente mãe de primeira viagem, fica acordando para ver se a criança está respirando. Coloca nariz, porque faz muito tempo que ele não acorda. Ele não se mexeu. Então, a gente tem outras preocupações que a gente fica em cima dessa criança, né? E aí você ainda tirar aquele teu tempinho que você ia ter para você descansar, que é extremamente importante. A mãe está descansada, a mãe não está estressada, a mãe está bem alimentada para essa produção do leite também. E aí você tem que parar para ficar dando atenção, conversar com visita. Então eu acho bem interessante, assim. Eu, tanto nas duas gestações, assim, eu não tive visita nos primeiros meses, assim, quase. Era bem raro, assim, e eu procurei ficar com eles e a hora que eu estava descansando, até o Marcos brincava. Eu saía de casa, voltava de casa, ela estava de pijama e os dois dormindo. Tem que Passava a aproveitar noite para inteira descansar quando o acordado. bebê descansa. É bem isso. Sabe que eu E já aí, se tive. você tem que fazer sala, você não fica descansando, né? Não, não faz. Eu falava para os pacientes, isso fazia parte da minha orientação. Eu não sou tão radical e falar assim, não recebe ninguém em casa, mas assim, eu sempre falava para os pacientes, seja egoísta. E eu falava isso para a família, olha, a prioridade é ela estar bem. Ela vai se preocupar com o neném, vocês vão se preocupar com ela. E ela precisa descansar quando o bebê descansar. Ela não tem que fazer sala, ela não tem que preocupar se alguém veio visitar, se ninguém. Se ela não quiser sair do quarto com o neném, ela não vai sair. Porque às vezes você tá cansado, passou a noite em claro, no momento que pode descansar, tem que sair.
Então, a amamentação já é super difícil, já é um aprendizado para os dois, é realmente um grande desafio, dói, chora, cansa. Quando começa a engrenar, a hora que você te sentir confortável, você volta para sua rotina. Mas enquanto isso não acontecer, tenha toda a rede de apoio, dê só um tchauzinho, não fique fazendo sala, cuide só do que você tem que cuidar, que é você mesmo e o bebê. Acho que isso é o mais importante. A amamentação vai ser sempre um desafio e para mãe de primeira viagem, na segunda viagem também não é tão fácil, só é um pouquinho mais fácil, né? Mas também não é fácil. Mas eu já tive bastante paciente que, mesmo com consultoria de amamentação, com toda a orientação, tiveram dificuldades. E quando eu fui conversar, sempre tinha gente em casa. Tinha festa, era festa no AP todo dia. Falava assim, meu Deus, aí ninguém dá conta o cansaço, não tem como. Então, essa rede de apoio, os cuidados nesse primeiro mês, no segundo mês, até adaptar o neném é super importante. Gente, eu quero muito agradecer. Já está quase acabando aqui nosso tempo da live. Passou super rápido. Passou, né? Às vezes eu vou fazer live assim, Carol, e falam assim: nossa, a gente tem 1 hora, nós não vamos conseguir falar nem 30. Eu falo, minha filha, você não sabe o tanto que eu falo. Do jeito que eu sou tagarela, eu sempre levo o assunto aí, dá quase 1 hora, daqui a pouco o Instagram que desliga a gente, né? E não é, porque tem muito assunto legal para ser falado, na verdade. Quando a gente vai ver, tem tanta dúvida. Olha o tanto de coisa que a gente abordou hoje. Mesmo as gestantes, eu duvido aqui de tantas que estão assistindo a gente, quantas passaram no dentista durante o pré-natal, né? Então, é uma coisa que às vezes a paciente do SUS passa mais no dentista por ser parte da rede básica, eles têm esse tipo de fluxo, do que a própria paciente do consultório. Então, é super legal a paciente ter essa consciência de que é interessante, vai receber a orientação tanto para ela como para o bebê, e daí já começar a saúde bucal, trabalhar isso desde o bebê bem pequenininho. Essas dicas de escovar na frente do espelho, todas essas dicas que você deu hoje foram ótimas. E, pessoal, essa live vai ficar gravada, vai estar lá no feed para sempre. Então, viu, gostou das dicas, quer ver a doutora Carol falando tudo de novo, só assistir, manda para o colega, pede para alguém ir lá assistir também. Ficou com dúvida? Manda nos comentários que eu peço para ela gravar um vídeo para a gente estar postando, respondendo as dúvidas. Não vamos ficar hoje com dúvida, tá certo? Obrigada, Carol, por ter topado. Eu que agradeço. Espero que eu possa ter ajudado, né? E quem tiver dúvida, né? Estou à disposição para estar esclarecendo, tirando essas dúvidas. E eu só queria finalizar, né? Porque eu acho que, assim, quando a gente tá esperando um filho, a gente se preocupa, às vezes, de escolher o obstetra, de escolher o pediatra da sala de parto. Tem gente que escolhe até o anestesista que vai estar lá acompanhando. E, às vezes, a gente esquece de escolher a pessoa que vai acompanhar esse bebê na saúde bucal, né? Que seria o odontopediatra. Tem pai que fica rodando de dentista em dentista, ou não leva, às vezes, um especialista. Nem leva e depois no primeiro ano. Meu filho traumatizou, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar levar o nosso filho, né, no dentista, antes mesmo de começar a aparecer qualquer problema, para prevenção. Porque a prevenção, hoje em dia, é o tratamento mais barato que existe. E é a melhor coisa que a gente pode dar para o nosso filho, né? Se a gente quer o melhor do nosso filho, como todos os pais querem, é a melhor coisa que a gente pode dar para os nossos filhos. Tá joia, pessoal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Carol, um beijo. Vamos ter que repetir algum dia de novo. Tchau, tchau. Sim, pode deixar. Tchau.